E agora a gente vai seguir, então, com a apresentação da professora Renata. A professora, se puder expor aí uns 40 minutos, a gente está com o tempo até mais tranquilo, uns 40, 50 minutos. Depois a gente faz 20 minutinhos de pergunta, o pessoal também pode mandar as perguntas no chat, depois eu coloco para a professora, tá, ao final da exposição dela. E então vamos entrar aqui no tema. A professora Renata Arruda, né, é aqui da rede, a professora pode se apresentar, enfim, falar onde atua aí depois. E aí o tema, a ideia daqui a gente discutir as tecnologias assistivas potencializando as aprendizagens de alunos com deficiência, um tema extremamente pertinente. Professor, então, a palavra está com a senhora. Muito obrigado. Obrigada. Bom dia a todos, né? Sou a professora Renata Arruda. Atualmente eu estou lotada na sala do AE, da CEFOR, né? E na Escola Jesus Maria José, né? Eu estou nessa sala de AE desde 2010, se eu não me engano, né? Quando a gente para pensar no tempo, a gente se espanta, né? Mas já faz um tempinho. Sou da área da educação inclusiva há quase 25 anos, né? Desse leque de deficiências, né? Porque a gente acaba tendo que fazer uma opção por uma delas, porque não dá para a gente abraçar todas. Eu me dediquei mais à questão do sujeito surdo, né? Que também não deixa de ser uma área extremamente rica e também dentro dela tem outras, né, diversidades e especificidades. Então, hoje eu estou trazendo para vocês esse tema, um convite, né, para que a gente mergulhe nas indicações de conteúdos que a gente vai colocar aqui. Claro que a gente não tem como, num tempo desse corrido, né, fazer uma explanação, desenvolver um debate, abrir essas discussões, mas é mais no sentido de despertar em vocês a vontade, a curiosidade e a necessidade de buscar essas informações, né? São recursos que a gente vai disponibilizar e cada um de vocês, dentro das suas realidades, né, vão buscar essas informações. A gente está instrumentalizando, né? Pode-se dizer assim, vocês, como foi o caso do professor anterior, e eu também vou fazer essas indicações, né? A princípio, eu não conheço o público que eu estou trabalhando, eu sei, né, que é de um segmento da educação, mas eu não conheço as realidades de vocês, porque a gente não pode generalizar tudo, né, a gente tem as especializações, os casos, né, que não condizem com a realidade, mas quando se trata de tecnologias assistivas, a gente tem uma padronização, né, de serviços e de informações que devem chegar a essa pessoa com deficiência, né? E é esse caminho que a gente vai seguir. A gente vai falar sobre tecnologias assistivas, os seus objetivos, quais são as funções dessas tecnologias assistivas, onde eu posso encontrar essas tecnologias assistivas, quem pode me auxiliar dentro da escola, né, para que eu possa viabilizar essa questão das tecnologias assistivas, tá? E só para a gente situar, esse momento que nós estamos vivendo, de ensino remoto, né, eu vejo muito, né, nós professores, que eu também sou professora, a gente se preocupar com essa questão do aprendizado do aluno, né, algo que a gente se preocupa muito, nos consome muito, mas existe também uma outra situação bem mais complexa, né, que são as pessoas com deficiência, né, os nossos alunos com deficiência, que têm limitações, né, outras que vocês conhecem, e esse período que nós estamos vivendo de ensino remoto para eles, né, é uma situação extremamente complicada, não é? Então, assim, a gente está numa situação de angústia mesmo, né, de saber que esse momento é um momento extremamente difícil para nós, professores, né, e para esse aluno com deficiência nesse meio virtual, né? É algo muito preocupante mesmo. E a gente precisa compreender, né, e entender as nossas limitações também enquanto professor, né,
porque não tem como a gente viabilizar, né, esse momento, esse processo com eles, até porque é um trabalho que precisa muito desse contato junto com esse aluno, porque eles vão ter dificuldades que os demais muitas vezes não têm e conseguem se adaptar a esse virtual, né? Mas os alunos com deficiência, dependendo da deficiência e de outras comorbidades, esse momento para ele é um momento extremamente complicado e difícil, né? Por isso que eu fiz a opção de falar sobre as tecnologias assistivas numa retrospectiva de definição, de ferramentas, para que a gente, quando, né, futuramente nós tivermos um retorno, que a gente possa garantir, né, essa acessibilidade para ele no ensino em geral, né? Então, eu vou agora projetar os slides, não vou conseguir visualizar, né, o chat, mas qualquer coisinha o nosso colega me avisa. Então, o tema é esse, potencializando a aprendizagem de alunos com deficiência, tá aí os meus contatos, tá? Eu acho interessante depois a gente sempre buscar, né, mais informações, me coloco à disposição, eu acho que todo conhecimento precisa ser compartilhado, senão o objetivo comum e maior, que é a inclusão, ela nunca vai acontecer se a gente reter informações, né? Então, vamos lá. Primeiro, eu inicio com esse símbolo, né, que é um novo símbolo da acessibilidade, né, escolhido pela ONU, Organização das Nações Unidas. Esse símbolo, ele está em vigor desde 2015, e a gente ainda não vê esse símbolo ganhar, né, visibilidade, né, dentro da nossa área da educação inclusiva, né. Ele representa igualdade, né, todos nós somos iguais, né, não existe distinção, e nós temos que ter essa referência de símbolo, né, ser utilizada para que a gente possa se habituar, né, até porque desde 2015, esse é o símbolo escolhido pela ONU para representar a acessibilidade das pessoas com deficiência, tá? E aí, a gente inicia com essa definição. Bem, tecnologias assistivas é uma política, né? É um projeto internacional, tá? Nós temos documentos internacionais que regulamentam essas tecnologias assistivas e os países buscam esses documentos oficiais e acabam fazendo o processo de tradução, porque é importante, quase todos os documentos oficiais estão no inglês, então o Brasil, não é, vem com interesse de pegar essas tecnologias assistivas e colocar em prática no nosso país, né? Então, vocês vão ter links de documentos oficiais, né? Mas eles com processo de tradução em português, porque o Brasil se apoderou desses documentos e fez esse processo de tradução, tá? O que são tecnologias assistivas, né? Você vai conhecer essa sigla, que é o TA. É um termo ainda novo, né, utilizado para identificar todo o arsenal de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e, consequentemente, promover vida independente e inclusão. Encontramos também terminologias diferentes, né, que aparecem como sinônimos. Vocês podem encontrar tecnologias assistivas, ajudas técnicas, tecnologias de apoio, tecnologia adaptada, adaptativa e adaptações. Todos eles têm a mesma função, o mesmo objetivo, né? Promover recursos, né, e serviços para garantir que esse é o ponto mais importante das tecnologias assistivas, que é garantir a vida independente, a autonomia desse sujeito com deficiência e o seu processo de inclusão. E aí as tecnologias assistivas, ela trabalha numa perspectiva ampla, né? A gente vê isso numa sociedade. O que a gente busca, não é, com essas tecnologias assistivas é o processo de inclusão desse sujeito na sociedade, tá certo? Por isso que é tão importante não só nós da educação discutirmos sobre isso, não é? Que eu acho isso assim um ponto muito fragilizado da nossa sociedade,
é que quando se fala em inclusão, quando se fala em educação de pessoas com deficiência, quando se fala em incluir essas pessoas, a ideia que se tem é que somente a escola precisa incluir essas pessoas. E, na verdade, são todos os ambientes e todas as situações dentro de uma sociedade, né? Então, a gente precisa fazer com que outros profissionais, que outros congressos que estejam acontecendo agora online, né, em todas as áreas, na área da saúde, na área jurídica, na área da segurança, que eles também falem e discutem sobre a inclusão dessa pessoa com deficiência, né, e não somente nós da educação. É um ponto que a gente precisa refletir e exigir, né, que outros profissionais também se preocupem com essa inclusão, com esse segmento da sociedade, né, e não somente nós, professores. Conceitos da tecnologia assistiva no Brasil, né, como eu disse para vocês, são documentos internacionais que o Brasil acaba incorporando, né, e faz algumas adaptações, alguns ajustes, mas não muda o teor dos documentos oficiais. E aí, nessa portaria, né, de Comitê de Ajudas Técnicas do Brasil, de 16 de 2006, ele traz, né, a definição, né, de tecnologias assistivas que é utilizada aqui dentro do nosso país. É uma área do conhecimento de características interdisciplinar que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade de participação de pessoas com deficiência, incapacitadas ou de mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Veja, né, que o CAT, ele amplia, não é, esse quadro de pessoas, né, que vão ter acesso às tecnologias assistivas. Normalmente, quando a gente fala em tecnologias assistivas, a gente lembra logo de algo muito futurístico, né, de muitos recursos tecnológicos, aquela coisa assim bem, e na verdade não é só isso, né? É isso, mas também outros recursos que às vezes nós, professores, que somos extremamente criativos, a gente acaba criando recursos simples, mais eficientes, que garantam a autonomia desse nosso aluno, e, no entanto, a gente acha que isso não é tecnologia assistiva, né? E, na verdade, aquela ferramenta que você criou lá na sala de aula, aquela metodologia de ensino, aquele recurso que você improvisou, mas garantiu que aquele aluno conseguisse uma melhor aprendizagem, que ele conseguisse se sentir mais independente, passa a ser uma tecnologia assistiva, tá? E aí eu vou trazer dois segmentos, né, das duas definições de tecnologia assistiva, tanto internacional como aqui no Brasil, que são recursos e serviços, tá? Os recursos precisam garantir essa independência do sujeito surdo e os serviços também, tá? E a gente vai entendendo mais ou menos quando a gente começar esse processo de leitura. Então, o que são esses recursos, né? Podem variar de uma simples bengala a um complexo sistema computadorizado, né? Estão incluídos brinquedos, roupas adaptadas, computadores, softwares, hardwares especiais que contemplam questões de acessibilidade, dispositivos para adequação da postura sentada, recursos para mobilidade manual e elétrica, equipamentos de comunicação alternativa, chaves, acionadores especiais, aparelhos de escuta assistiva, auxílios visuais, materiais protéticos e outros itens confeccionados ou disponíveis. Então, você, nesse momento, pode ter lembrado, né, de algo que você criou, né, na sala de aula, e você nem sequer sabia se isso era considerado um recurso de tecnologias assistivas, e, no entanto, tá? Então, desde aqueles produtos mais sofisticados, aquilo que você cria na sua escola, se ele tem a função de garantir a independência, a autonomia daquele sujeito surdo, pode ser na vida dele diária ou no processo de aprendizagem, pode se considerar como tecnologia assistiva, tá? Serviços, né? São aqueles prestados, né, por profissionais a essas pessoas com deficiência, tá?
visando selecionar, obter, usar um instrumento de tecnologia assistiva. Como exemplos, podemos citar avaliações, experimentações e treinamentos de novos equipamentos. Os serviços de tecnologia assistiva são normalmente transdisciplinares, né, envolvendo profissionais de diversas áreas. E aí nós temos, né, fisioterapia, terapia ocupacional, fono, nós da educação, psicologia, enfermagem, medicina, engenharia, arquitetura, design e outros. Aqui entra um ponto importante, tá, gente? Garantir que esse sujeito com deficiência tenha as suas potencialidades desenvolvidas, que ele consiga essa autonomia e essa independência na vida, que é o que a gente deseja, não é responsabilidade exclusiva nossa da educação, né? Às vezes nós, professores, nos sentimos responsabilizados por essa inclusão, por essa pessoa, e somos, mas não somente nós, né? Então, essa pessoa com deficiência, ela precisa de uma equipe muito reforçada, né? Interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar para trabalhar com ela. Não estou dizendo que todos esses profissionais precisam estar dentro da escola, não. Mas o nosso aluno com deficiência precisa ter acesso a esses serviços, né? Dependendo da deficiência que ele tenha. Então, se ele não tiver recursos, se ele não tiver serviços, né? Se ele não tiver acesso às tecnologias assistivas de modo geral, para nós que estamos lá na sala de aula com eles, o processo de desenvolvimento desse aluno vai ficar extremamente comprometido, né? Então, o que a gente começa a perceber e se desenhar aqui é que é a responsabilidade para que esse aluno seja potencializado, seja desenvolvido, né? Que o objetivo dele é a sua evolução e a sua aprendizagem, não depende tão somente e exclusivamente de nós, professores, que estamos lá com ele na sala, tá? Ele precisa de todo um aparato para que a gente possa ter esse aluno bem assistido, com serviços especializados, com recursos especializados, para que a gente possa, junto também, desenvolver essa aprendizagem dele. Não somente nós da educação. Veja aí um leque de profissionais que ele precisa ter acesso e muitas vezes não tem. E não tendo acesso compromete, né, todo o seu processo de aprendizagem. Eu acredito que nesse momento vocês estão refletindo, né? Lembrando dos alunos que vocês têm com deficiência e lembrando de quantas coisas eles precisam, né? Para que eles pudessem se desenvolver melhor, até mesmo óculos, né, de grau, que é um recurso, né, que muitas vezes ele não tem, então isso vai prejudicar a sua aprendizado, ou até mesmo uma avaliação psicológica que ele não tem, e aí a gente fica nessa situação, né, de não termos como, né, disponibilizar isso para esse aluno, e aí a gente fica naquela situação de buscar uma forma dele aprender e, no entanto, vai muito mais além das nossas capacidades, né? Objetivos da tecnologia assistiva: proporcionar à pessoa com deficiência maior independência, qualidade de vida e inclusão social, através da ampliação de sua comunicação, mobilidade, controle do seu ambiente, habilidade de seu aprendizado, trabalho, integração com a família, amigos e sociedade. Então, o objetivo é realmente incluir essa pessoa, né? Não somente uma inclusão escolar, mas uma inclusão familiar e uma inclusão social, tá? Então, as tecnologias assistivas, elas viabilizam isso, mas precisa de uma mudança de postura e de atitude de toda uma sociedade, de toda uma família, de respeitar e querer incluir essa pessoa com deficiência. E aí, a classificação, né, quais são as categorias, né, de serviços, de recursos que esses nossos alunos muitas vezes precisam, né? São 11 categorias, essa atualização foi feita, a primeira tabela, né, foi de 98, e a atualização foi agora de 2017, né? E sempre esses documentos estão sendo atualizados, tá, gente? Na medida que vão surgindo novas tecnologias assistivas,
na medida que as pesquisas científicas vão avançando, que vão se modernizando essas tecnologias. Então, entra no rol, né, das categorias das tecnologias de uma classificação internacional, e os países têm acesso e acaba trazendo, né, para dentro da sua realidade. Então, quais são as categorias, né, de possibilidades de tecnologias assistivas que a gente possa precisar? Auxílios para a vida diária, né, aí é algo muito amplo, né, vai depender da realidade do seu aluno, o que ele precisa, quais são a sua deficiência, quais são as suas condições. Comunicação aumentativa, né, e alternativa, recursos de acessibilidade ao computador, né, esse é um momento, né, muito interessante. Lá na escola tem um teclado com colmeia, mas talvez na casa dele não tenha, né, então, nesse momento remoto, a adaptação, caso ele precise, também deveria estar na casa do aluno, e na verdade não está, né? Sistemas de controle de ambiente, projetos arquitetônicos para acessibilidade, aí órtese, prótese, adequação postural, auxílios de mobilidade, auxílios para pessoas com deficiência visual ou visão subnormal, auxílio para surdos ou deficientes auditivos e adaptações em veículos, né? Vejo que é algo bem amplo, né? E todas elas têm uma mesma função, a gente precisa repetir isso sempre, que é para a gente, né, sair dessa nossa conversa, né? Entendendo que a tecnologia assistiva tem um objetivo: promover a independência, a autonomia do sujeito com deficiência na sociedade. Não é só na escola, é na sociedade, tá? E aí, vocês podem estar se perguntando, né, como é que nós vamos garantir todos esses serviços para esse meu aluno com deficiência? Eu não tenho como viabilizar tudo isso, né? Não é só você, tá? A gente vai já falar sobre isso. E aí nós temos, né, a atuação da tecnologia assistiva. Ela visa melhorar a funcionalidade de pessoas com deficiência. O termo funcionalidade deve ser entendido num sentido maior do que habilidade em realizar tarefas de interesses, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, todo modelo de intervenção para a pessoa com deficiência precisa ser biopsicossocial. O que é isso? Eu tenho que olhar o biológico da pessoa, o físico da pessoa, olhar para a sua deficiência, né? Eu tenho que entender como ele se relaciona com essa doença, que é a questão do psicológico, como ele se sente, qual é o nível de consciência dele, e eu tenho que avaliar a sociedade, o meio em que ele vive, né? Então, essa avaliação biopsicossocial é que ela vai nos dizer qual é a melhor tecnologia assistiva que esse sujeito vai ter acesso. Nós, professores, temos condições de sozinhos fazer essa avaliação biopsicossocial desse aluno? Claro que não, né? Então, nós já precisamos receber esse aluno, quando ele for para a escola inclusiva, com toda essa avaliação biopsicossocial. Ele precisa vir já com indicativos de quais são as tecnologias assistivas que ele precisa e já vir com essas tecnologias assistivas para que a gente possa trabalhar com ele melhor, né? Quem diz isso não sou eu, tá? A Lei Brasileira de Inclusão vem reforçar o que nós estamos comentando aqui, né? Eu os convido a que vocês façam a leitura desse documento, também novo, né, de 2015, e ele traz no seu texto todo esse processo de tecnologias assistivas, que o aluno, a pessoa com deficiência, ela precisa ter uma avaliação biopsicossocial, ela não pode ser olhada só por um viés da medicina, ela precisa ser olhada pela área da saúde, pela área da educação e por outras áreas possíveis, tá? A gente não pode ter
só um olhar sobre essa pessoa, até porque ele não é só a deficiência, ali tem um ser humano, ali tem um sujeito, ali tem a sua subjetividade, e muitas vezes nós só enxergamos a deficiência dele, né? E quando a gente olha para a pessoa e enxerga só a sua deficiência, a gente tem uma visão estereotipada, né? E a gente limita aquela pessoa. Então, a gente precisa parar de olhar só para a deficiência e olhar para aquele sujeito enquanto sujeito de direito, enquanto sujeito que sonha, enquanto sujeito que deseja, né? E trabalhar em cima disso. Então, quando eu falo que as tecnologias, ela potencializa o processo de aprendizagem desse aluno, é porque eu estou olhando para o sujeito que tem uma deficiência, eu não estou olhando para a deficiência, tá? Por isso que a gente precisa mudar essa visão em cima do nosso aluno. E, no entanto, a gente vê muitas vezes, né, a gente se prende muito, ele tem laudo, ele não tem laudo, a gente fica muito nesse processo, né, do poder médico, né, então se ele tem um laudo é assim, se ele não tem, então, né, mas a gente precisa ter muito cuidado com isso, né, claro que é importante ele ter o laudo, é importante ele ter esse acompanhamento, lógico, mas não é só isso, né, a gente precisa que ele também tenha um acompanhamento com o psicólogo, a gente precisa entender o contexto social que ele tem, aí entra a questão do serviço social, então, cada vez mais a gente vai percebendo que trabalhar com alunos com deficiência na escola não basta só o professor, né? Tem que ter o psicólogo, tem que ter o assistente social, tem que ter todo um aparato de uma rede que dê essa sustentabilidade para que a gente consiga trabalhar com esse aluno, tá? E aí, na lei, né, o artigo 1º, ele institui, né, como a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ele vem oriundo do Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinado a assegurar, promover em condições de igualdade o exercício do direito das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania, tá? E aí, no seu capítulo 3, se eu não me engano, ele vem falando sobre as tecnologias assistivas, tá bom? Então, esse é um apanhado geral das tecnologias assistivas, a definição, as categorias, o objetivo, e o que as tecnologias assistivas propõem é que esse sujeito seja avaliado com avaliação biopsicossocial, porque só aí eu vou conseguir dizer qual tecnologia assistiva ele vai precisar, e aí a gente vai direcionar o aprendizado, a inclusão e a vida autônoma desse sujeito, tá? Trazendo para a nossa realidade, né, de escola. Dentro das escolas, né, tanto prefeitura como Estado, nós temos um serviço que é o chamado AEE, Atendimento Educacional Especializado. Dentro da escola, esse serviço, ele pode ser enxergado como um serviço de recurso e de serviços voltados para a tecnologia assistiva. Ele é um recurso e ele é um serviço. Recurso porque dentro daquela sala do AEE, nós podemos ter, né, algumas tecnologias assistivas e também criar possibilidades, né, de tecnologias assistivas, e é um serviço porque tem uma profissional, né, para viabilizar esse processo de facilitar a independência e a autonomia desse sujeito dentro do ambiente escolar, tá? Então, é um serviço extremamente importante, extremamente necessário, que tem que ser levado a sério, né? Que nós, professores da sala regular e o professor que é da sala do AEE, nós precisamos trabalhar em conjunto, essa é uma discussão, né, que já vem de longas datas. A gente sabe que muitas vezes quando se vai para a prática a gente não consegue visualizar isso, mas quanto mais distante a gente estiver, né, dessa possibilidade de trabalho em conjunto, de trabalhar numa equipe multidisciplinar, transdisciplinar, a realidade da educação inclusiva vai ficar cada vez mais distante, né, e essa autonomia desse sujeito surdo vai ficar mais distante. Então, eu vejo assim, legislação nós já temos diretrizes, nós já temos as tecnologias assistivas, o que nos falta realmente
é mudança de atitude, né? É buscar essas ferramentas, é se aproximar do AE, é o AE se aproximar do aluno, é a gente criar esse ambiente escolar extremamente acessível, possível para esse aluno. Quando não é possível por questões outras, não é? Que foge da competência do AE e foge da competência do professor, mesmo assim a gente vai precisar, não é, buscar outras melhorias para que esse aluno tenha, né, essa garantia de inclusão de fato. Aí a gente chama a família, a gente potencializa essa família, a gente chama. É um trabalho realmente de muita responsabilidade, né? É esse processo de incluir e de fazer com que esse aluno se torne um potencial, né? Se torne um ser autônomo, né? E depende muitas vezes de atitudes, depende também de questões financeiras, que vocês sabem também, né? Não é barato incluir, mas precisa ser feito, né? E aí, cada númerozinho desses são os documentos oficiais, tá? Traduzidos para o português, são sites oficiais ligados ao governo do estado, aliás, ao governo brasileiro, né? Então, vocês baixem esses materiais, lá tem infinitas indicações de tecnologias assistivas, de possibilidade, de jogos, de cursos online gratuitos que você pode fazer, como lidar com a pessoa com deficiência visual, como criar jogos de computador acessíveis para o seu aluno que tem um déficit de atenção, que tem autismo. Então, são infinitas possibilidades, todas elas testadas, todas elas funcionais, porque isso é um material que é usado no mundo inteiro, tá? Então, são fontes seguras de informações. É nessas consultas que vocês vão conseguir se apropriar dessas tecnologias e pegar esse material de estudo e comparar, não é? Se o seu aluno precisa dessa tecnologia, e aí você vai buscando, você é professor de sala de aula, junto com o professor do AE, tá? Para que a gente possa garantir essa acessibilidade desse sujeito. E aí tem mais fontes, né? Essa fonte 9, ela é bem recente, é um artigo agora publicado sobre as diversas, né, diferenças de processos de alfabetização de crianças, né? Porque nós precisamos levar em conta que nós temos crianças com culturas diferentes, com línguas diferentes e constituição biológica diferente. Então, às vezes, a gente constrói um projeto e um plano de aprendizagem e muitas vezes nesses planos não estão contemplados a questão biológica do sujeito, a questão cultural, a questão social, não é? É aquilo que eu estava falando para vocês, que quanto mais a gente entender e olhar para esse sujeito como um ser biológico, psicológico e social, que é o biopsicossocial, a nossa possibilidade de conseguir, não é, resultados, né, nesse processo de aprendizagem dele, vai ser bem maior. Porque quando eu olho só uma parte dessa pessoa, eu não contemplo as demais, e aí eu acabo não conseguindo sucesso, né? Às vezes a gente se frustra. Eu fiz um plano, eu fiz um projeto, eu desenvolvi algo, e aquele aluno não me deu um retorno, né? Só que você avaliou ele por um aspecto, né? E essa avaliação, ela precisa ser, né, mais ampla, uma visão mais ampliada. E nós, professores da educação, muitas vezes a nossa formação não contempla isso, por isso que a gente precisa que esse aluno com deficiência seja avaliado por uma equipe, né, bem vasta, bem transdisciplinar, né, e que essa avaliação chegue até nós para facilitar o nosso trabalho. Parece sonho, não é? Mas a gente precisa trabalhar nessa perspectiva, não é? A gente está construindo uma educação inclusiva, não é? Alguns anos atrás a gente nem sequer falava sobre isso, né?
a gente hoje já fala, já discute, então tudo é um processo de evolução, não é? Mas o importante é que a gente está nesse processo de caminhar, de aprender, de incluir, e essas tecnologias assistivas, elas vêm exatamente para mostrar para nós, né, que é possível, sim, que o sujeito não pode ser olhado somente pela sua deficiência, mas que ali existe um ser humano que tem potencial, que precisa ser desenvolvido, né? Então, essas tecnologias visam potencializar essa aprendizagem desse sujeito. E aí eu trouxe um vídeo, né? Como eu falei para vocês no início, eu sou de um segmento da educação para surdos, né? Então, o meu objeto de estudo, o meu foco de estudo é o sujeito surdo. Embora eu trabalhe com outras deficiências, claro, né? Mas aquilo que eu busquei nesses meus 25 anos de profissão foi me aprofundar nessa temática, né? E aí, nesse vídeo, ele mostra para vocês o que nós temos hoje de tecnologias assistivas para os surdos. Só para você ter uma ideia de que, às vezes, a gente não consegue perceber, né, o quanto que essas tecnologias facilitam a vida da pessoa com deficiência. Para nós, muitas vezes, essas tecnologias assistivas, a gente não consegue enxergar a importância dela, né? Mas a pessoa com deficiência, ela vê isso como uma forma e uma possibilidade de fato, ela ser incluída, tá? O vídeo tem legenda, ele é surdo, tá? Ele e a irmã, eles têm um canal no YouTube que fala sobre como é ser surdo, vida de surdo, é muito interessante. Se vocês quiserem seguir também, caso tenha alguém aí que também abraça essa temática da surdez, tá? E tem legenda, então o som, não sei se está muito bom, mas tem a legenda, tá? Tem um fundo musical no final, mas se a música não ficar legal, a legenda é possível de assistir. Deixa eu ampliar aqui.
abertos à comunidade. Houve decisão do colegiado, né? I should have asked you first. Not ugly, and anyone who cares to know you will see that. Superpowers again? I'm rich. Oh, what about that? What? Oh, Carl! Alô? Oi, eu quero convidar os meus amigos Júlia, Alessandra, Andressa e Alex para brincar na praça lá fora. Sim, vamos. Beijos, tchau.
A gente vê aqui. Legal. Ela grava. E tem este aparelho aqui. Fica com o bebê, dorme junto com ele. Este aqui fica comigo ou com minha esposa aqui perto. Quando o bebê acorda chorando, ele vibra. O som sai daqui. Sim, sai daqui. Mas ele também vibra. Aí ela vem ver como ele está. Às vezes o aparelho nos engana. Ele vibra, vem ver, mas é o barulho da rua. Para não termos sustos, dormimos junto com este monitor. Quando esse aqui treme, ligamos o monitor e vemos. Ah, ele está dormindo. Desligamos, dormimos. E vibrou de novo. Ah, ele está chorando, vamos lá. Isso nos ajuda. Oi, meu amor, eu amo você.
Então, gente, só para que vocês tenham uma ideia, né, de o quanto que a tecnologia assistiva, ela é vital para esses sujeitos com deficiência, né? E é mais uma forma da gente refletir, né? O quanto que para a gente essa tecnologia assistiva pode não ter um significado tão forte, né? Mas para as pessoas com deficiência, essas tecnologias transformam as vidas, né? Facilitam, os tornam independentes. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês, esse finalzinho, esse vídeo, tá? É um projeto piloto nos Estados Unidos, tá? Está em fase de teste, sim, essa conexão, né, com os futuros celulares modernos, mas mesmo que a gente tenha todo esse aparato tecnológico, né, no caso do sujeito surdo, se as pessoas não sinalizarem junto com ele, a tecnologia sozinha não vai fazer muita diferença, né? Então, às vezes a gente se assusta, né, de ver esse aparato tecnológico chegando, né, essa modernização. Nós estamos, né, sendo levados para esse processo tecnológico, mas é um caminho sem volta, tá? Se a gente conseguir refletir, colocar na balança os pontos positivos, os pontos negativos, saber lidar com elas também, que é outra questão muito importante, né? Então, ela só traz benefícios, mas a gente precisa sempre pensar que nós, seres humanos, é que precisamos dominar essas máquinas, dominar essa tecnologia, utilizar a tecnologia acessível como ferramenta, mas jamais a gente pode se deixar dominar por elas, né? E aí a gente perde muito com isso. Eu só vejo esse lado negativo das tecnologias, da informatização, quando a gente se torna escravo dela, né? E é esse cuidado que a gente precisa ter. Mas as tecnologias assistivas, para sujeitos com deficiência, elas são de extrema necessidade. E a gente precisa, sim, acreditar na possibilidade de que todos esses sujeitos possam ser autônomos e independentes na sociedade, não tão somente com as tecnologias, mas também com a nossa mudança de atitude, nossa mudança de postura. Reitero e afirmo mais uma vez, não é responsabilidade somente nossa da educação, não é? Ter essa visão de inclusão, precisa ser com todos os segmentos, todos os setores precisam falar sobre isso, precisam assumir essa responsabilidade de incluir. Só assim a gente consegue empoderar, potencializar a aprendizagem desse aluno, porque ele não só aprende na escola, né? Ele aprende também na sociedade, ele aprende também perante as tecnologias. E aí eu agradeço, vou abrir, né, para que a gente possa ouvir os comentários de vocês, as perguntas. E aí a gente encerra com essa frase, né? Para as pessoas, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis, né? E aí eu vou fechar a apresentação e retorno para vocês, tá? Para que a gente possa, esse momento, interagir, né? Porque se faz necessário também a gente ouvir vocês e saber o que é que vocês pensam sobre isso, né? Vocês estão sendo instrumentalizados com muita coisa essa semana, né? Depois vocês param, pensam e vão refletir, vão buscar as leituras para poder desenvolver um trabalho melhor, né? E eu agradeço a atenção de vocês, tá? Fico à disposição. Olha, professora Renata, eu, assim, realmente fiquei emocionado aqui, maravilhado também, primeiro com
a sua dedicação, né, para trabalhar a inclusão dessas pessoas, que não é nada fácil, desmistificar também essa questão da tecnologia, né, e usar ela como aliada para potencializar o alcance ainda mais das práticas de intervenção pedagógicas, mas de inclusão também. Endosso totalmente a fala, né, a colocação da senhora muito sábia de que não é uma responsabilidade só da educação, mas também a educação tem um papel, né, nesse processo, com certeza. A gente recebeu aqui feedbacks maravilhosos, né, dos nossos professores e professoras que estão participando, e também algumas perguntas aqui, enfim, então a gente pode fazer agora um momento aqui de perguntas, né, professor Canidia quer falar alguma coisa antes da gente abrir para as perguntas? Eu queria agradecer a Renata. Eu acho que, Renata, se você não estivesse aqui conversando com a gente sobre tecnologia assistiva, esse encontro de tecnologia não seria completo. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade em vir aqui conversar com a gente. Maravilha. Olha, acho que a Ana Paula colocou uma pergunta, mas, na verdade, ela até se sentiu contemplada depois pela evolução da apresentação da senhora em relação a como a gente pode assistir os alunos nesse tempo de pandemia, né? Mas, enfim, a senhora discorreu, se a senhora quiser fazer algum comentário extra em relação a isso. Eu vou colocar uma segunda. Pode ir lá. Gente, olha, assim, esse momento que nós estamos vivendo, quando passar tudo isso, nós do mundo ocidental, nós não somos preventivos, né? Isso é cultural. A gente só vai tomar uma atitude depois que o problema está na nossa porta e, mesmo assim, depois que passar, a gente pode esquecer e não refletir. Já o mundo oriental, eles são mais preventivos, né? Então, veja bem, nós nunca pensamos numa situação dessa, nunca, né? E nós nunca pensamos, até mesmo nós que trabalhamos com a educação de pessoas com deficiência há muito tempo, nos meus 25 anos, nós nunca pensamos, né, que um dia nós teríamos que estar num sistema virtual atendendo e dando suporte para esse aluno. Nós nunca pensamos isso. Pelo fato de nós nunca termos pensado nisso, nós não sabemos o que fazer. Isso é um fato, tá? Não é fraqueza, não é falta de conhecimento, é a simples realidade. Nós nunca nos preparamos para isso. Inclusive, se você for buscar todas as leituras sobre a educação das pessoas com deficiência, não existe nada falando que exista esse acompanhamento, que exista esse processo de ensino para o aluno com deficiência à distância, né? Então, a gente precisa se acalmar, entender que a gente não tem como, a gente não pode inventar, porque senão não é ciência, né? Eu não posso dizer, eu vou fazer assim que vai dar certo, vou fazer assim. A gente pode até tentar, porque nós somos muito criativos, como eu falei para vocês, mas nada é científico, nada é provado. Agora, claro, nós que estamos vivendo nesse momento, a partir de hoje, nós podemos sim produzir e pensar, não é? Como levar esse ensino remoto, esse ensino híbrido. Um dia, quem sabe, a gente não sabe se vai passar por uma situação parecida com essa ou outra, mas a gente precisa também entender que todas essas tecnologias, essas ferramentas, elas também precisam ser acessíveis, né? As próprias ferramentas que nós utilizamos, elas não são acessíveis, elas não têm legenda, a legenda é em inglês, né? Se você coloca, no caso do sujeito surdo, a janelinha, alguém, por exemplo, se eu colocar aqui como participante dessa reunião, um intérprete, tá? E o sujeito surdo vai fixar a tela dele, só que essa ferramenta, ela fica captando quem está falando. Então, se ficar só uma pessoa se mexendo aqui, ela não capta aquela imagem daquela pessoa. Então, as próprias ferramentas não estão adaptadas para as pessoas com deficiência, que dirá nós, não é? Então, assim, eu vejo muito desespero, sabe, das pessoas querendo resolver, querendo ajudar. Isso é bom, isso mostra que nós somos empáticos, responsáveis, mas tem um limite, né? Se a gente não se cuidar, a gente vai adoecer, porque nós não sabemos o que fazer. Na minha prática, o que é que eu estou fazendo hoje enquanto professora do AEE com os meus alunos?
antes, né, desse processo mesmo de pandemia, eu tinha um grupo do WhatsApp com os pais dos alunos, né, que eu atendo, e a minha comunicação nesse momento está sendo através deles, né, dos pais. Eu ligo para o pai, ou então faço uma chamada de vídeo, aí o menino vai, conversa comigo, porque alguns não têm processo de leitura, outros têm outras dificuldades, né, então é muito diferente. As atividades que a gente está fazendo são instrumentalizando os pais para que os pais executem com ele. E muitas vezes a gente sabe que o pai não tem condições de fazer, gente. Então, assim, é algo muito novo, né? Então, o que eu tenho feito é manter o contato com eles, quase que diário, eu distribuo, né? De manhã eu falo com alguns, à tarde com outros, e à noite a gente distribui. Às vezes a mãe liga para mim, professora, fala aqui com ela, porque ela está muito agressiva hoje, está querendo me bater, e não está, sabe? Então, a gente vai fazendo um outro serviço, tá? Eu me vi hoje no AEE fazendo um outro serviço, que é intermediando o conflito dentro de casa, porque o menino quer tomar banho, porque a mãe não tem paciência, tá? Então, essa parte do cognitivo mesmo, nesse momento, para os nossos alunos, ela de fato ficou comprometida, mas não é culpa minha, não é culpa sua, é uma situação nova. Agora, em cima disso, a gente tem que reinventar, né? Se reinventar. Porque senão a gente fica sofrendo, né, mais ainda com a situação, fora as percas, né, que eles tiveram de familiares, né, de Covid, fora uns que não têm consciência de nada que está acontecendo, está com raiva porque não vai para a escola, teve um que disse que está com raiva de mim porque eu não quero mais falar com ele. Então, são muitas demandas, né, que nós não estávamos preparados. Ninguém estava preparado para isso, muito menos as ferramentas, que eu até coloco aqui, já que a gente está numa discussão sobre isso, que as ferramentas tecnológicas também precisam garantir acessibilidade com legenda, com possibilidade de entrar um intérprete, com tecnologias para a pessoa com deficiência visual, tem que ter audiodescrição, tem que incluir todo mundo, né? A gente fala muito que as tecnologias incluem, mas elas têm também que se adaptar a isso. E é isso. Sem dúvida, maravilha. Acho que esse lado, né, da gente também entender isso e ter, acho que, tranquilidade para né, conseguir fazer as coisas ao nosso ritmo e tal, mas, claro, sempre pensando, né, em se provocar a ir além, se provocar para tentar, enfim, atingir essas pessoas, ela é fundamental, mas também é o que a senhora bem colocou, né? É uma coisa da gente não se cobrar no sentido de achar que a gente deveria estar preparado, mas sim, entendendo que a gente não está, procurar alternativas que, como acho que é essa agora, a senhora pôs inúmeras ferramentas, inúmeros conteúdos que facilitam. Tem aqui uma colocação, na verdade, da professora Rita, né, que a gente recebe cada vez mais crianças com deficiência que a gente não pode recusar, atualmente até a família precisa desse acompanhamento, né? E aí o professor João Bosco coloca que ele gostaria de incentivar os professores a correr esses riscos, não se preocupar se está tudo de primeira, né, mas respeitando o ritmo para ir conseguindo fazer. Tem uma pergunta aqui pontual da professora Juscelana em relação ao nome do aplicativo. Aí a professora Danzângela respondeu aqui que é o Hand Talk, né, o que interpreta o tradutor de Libras, que ele está disponível na loja dos aplicativos. Enfim, acho que esse ponto também em relação ao envolvimento dos pais, né, esse canal aberto de comunicação, a senhora falou que criou um grupo de WhatsApp, enfim, com eles, é imprescindível, né, para que a gente realmente consiga envolvê-los, claro, na medida do possível, a justamente auxiliar nesse processo difícil, né, que se impõe diante da gente. Mas, enfim, deixo aqui o espaço mais livre para a senhora mesmo, se a senhora quiser ainda discorrer sobre algum ponto. É um tema que especificamente me interessa muito, porque eu acho que são pessoas fantásticas, né? A gente tem muito estigma, muito viés, que a gente às vezes não tem tanto contato e a gente às vezes exclui as pessoas por desconhecimento mesmo, né? Mas quando a gente se dá se permite conhecê-las, se permite interagir com elas, a gente, assim, descobre que são pessoas extraordinárias, excepcionais, incríveis, né? Isso, e assim, eu faço convite, né, a todos a buscarem leituras, se aprofundar, né, porque trabalhar com aluno com deficiência não basta boa vontade, tem que ter ciência, né, não é só boa vontade, tem que ter conhecimento, tem que ter pé no chão,
tem que saber até onde você pode ir enquanto profissional. Quando você não alcança, você tem que fazer com que a família seja empoderada e buscar alternativas para esse aluno. Não é só você, é todo mundo, é saúde, é educação, é segurança, todo mundo precisa ser envolvido nessa temática, né? E às vezes essa carga fica só em cima da educação, do professor, né? A responsabilidade não é só nossa, ela tem que ser dividida, ela é uma sociedade inteira. A gente vê aí os meios de comunicação não respeitam as pessoas com deficiência, acaba não incluindo, só lembra nas datas comemorativas, né? Então, assim, é uma mudança de postura, sabe? Que todos nós precisamos ter de forma urgente, né? Você viu aí o rapaz lá no YouTube, a felicidade que é quando surgem novas ferramentas, né? Nós temos uma agora recente, eu até busquei o vídeo, mas eu não encontrei, né? Não está disponibilizado ainda, mas uma estudante, né, de engenharia com deficiência visual, ela criou uma bengala que na ponta ela está ligada à internet, né? Então ela traça todo o caminho para esse sujeito, né? Então, assim, são muitas ferramentas, né, que vão surgindo, não só ferramentas tecnológicas, mas metodologias de ensino, né? Tem muita gente querendo produzir, tem muita gente querendo pesquisar, e aí a gente está com um entrave nessa questão da ciência, né? Porque, de repente, a ciência virou inimiga, né? De repente, nós, professores, viramos inimigos de todo mundo, e aí, se a gente não mudar uma postura perante a ciência, perante o professor, essas pessoas com deficiência vão ter muitos comprometimentos, né? Porque elas dependem dessas tecnologias assistivas, elas dependem do nosso trabalho, elas dependem das nossas pesquisas, e aí vai ficar muito mais difícil, com certeza. Então, assim, é uma responsabilidade que precisa ser compartilhada e dividida com todos, né? A gente não pode simplesmente achar que só quem pode falar sobre as pessoas com deficiência são as associações, são os representantes. Não é por aí, tá? Eu não acredito nessa luta segmentada, compartilhada, de que quem fala de deficiente tem que ser o deficiente, quem fala de negro tem que ser o negro. Eu acho que todos nós somos sociedade, somos um corpo, e se um não está bem, acaba que todo mundo acaba não estando bem numa sociedade como a nossa. Então, é chamar mesmo todo mundo para a responsabilidade, né? Incluir não é fácil, incluir requer recursos, requer responsabilidade, requer profissionais competentes e requer ciência, tá? E é isso. Sem dúvida. Queria convidar aqui a professora gerente Raquel, né, do Ciclo de Alfabetização, aqui para encerrar aqui a nossa manhã extremamente rica. Professora Raquel. Oi, gente. Uma manhã realmente extremamente proveitosa, né? Temáticas extremamente pertinentes, Desângela, Janaína. Então, queria novamente agradecer aqui ao Caio e ao Canídia, que possibilitaram, né, que nós estivéssemos nesse momento. Sem eles, isso não seria possível, viu? Então, os méritos são para eles dois. Agradecer muito todos os participantes que puderam estar conosco hoje, aos municípios, agradecer aos nossos palestrantes, né, que tiveram essa disponibilidade, puderam tirar um pouquinho do seu tempo para estar colaborando aqui com a educação do Ceará. Então, muito obrigada a todos, as créditos também que estão sempre presentes aqui conosco. Um obrigado e um bom dia. Acho que foi uma manhã extremamente proveitosa e vamos aí para os próximos. Tchau, gente. Tudo de bom.